Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Eu sou a Isadora da Popload. Eu sou o Renan Guerra do Screen and Yell. E hoje a gente tá aqui para discutir um tema polêmico, espinhoso e bastante recente, que é denúncias de assédio, comentários racistas, violência física e ataques ao próprio público. O que fazer quando o seu artista favorito comete um erro absurdo? É possível separar o artista de arte? Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Ele acaba nem sendo recente, mas é um tema constante, né? E que é uma merda, né? Bem recorrente. Mas antes, segue a gente no nosso Instagram, no nosso Twitter, @podcastvfsm, no nosso Facebook, Vamos Falar Sobre Música, e no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde a gente quer muito a participação de vocês nos comentários desse programa. Deixe as suas impressões. O que você faz quando seu artista favorito fez merda? Vamos começar pelo caso mais recente, mais polêmico, gente. Eu acho que o objetivo da gente gravar esse programa é o que rolou recentemente com o Carne Doce, né? Que é uma banda que a gente já falou bastante aqui. Entrou pra nossa lista de melhores de 2018, tudo. Isso, quando saiu o último disco deles, o Tônus, a gente elogiou bastante, mas rolou um embrolho enorme, um problema muito grande, que foi na véspera de Natal. A Salma, que é a vocalista da banda, soltou um depoimento no Twitter, um post no Twitter da banda, esclarecendo uma questão que já algumas pessoas já vinham debatendo. Eu não sabia, eu fiquei sabendo naquele dia mesmo. Eu também. Acho que pegou muita gente de surpresa. A Elô mesmo ficou bem baqueada, a Elô que não tá participando hoje, mas no nosso grupo ela ficou bem assustada, que é a questão de que o baterista da banda, ele foi denunciado por estupro há alguns meses. A banda ficou sabendo do acontecido. A Salma mesmo, que é a vocalista da banda, entrou em contato com a menina, conversou com ela. Na época a menina falou que tudo bem, vamos seguir, vamos perdoar ele, porque é o que ele fez de melhor até hoje. A banda decidiu seguir com isso, só que a menina sentiu o peso de ver o cara sendo bem sucedido enquanto ela sofreu o que ela sofreu, né? Então a banda fez um acordo com ela, em que a banda seguiria com suas obrigações contratuais até dezembro de 2018 e depois o baterista seria desligado da banda, né? E nisso levantou-se uma série de polêmicas, pois a gente já comentou sobre isso naquela edição sobre música política, que quando você abraça uma causa, existe um peso maior em relação àquilo que você faz. E teve o peso de que é uma banda que canta tem um discurso feminista, embora a Salma sempre teve uma visão feminista muito própria, muito particular, e que talvez não dialogue com a massa feminista de maneira geral, mas isso levantou uma série de debates e de ocultar esse caso de estupro, né? De trazer meninas para o palco para cantar, por exemplo, a Falo, que é uma música que é tipo de empoderamento feminino, né? Tem tudo isso. E aí, gente, chegamos nesse... E aí começa a caça às bruxas, né? A perseguição de quem é culpado do quê, vamos acabar com essa banda. E aí voltou-se esse debate novamente, que e agora? O seu artista fez uma merda, o que você faz? Como que vocês reagem nesse caso? É possível separar o artista da obra? Dá pra você cantar uma coisa e fazer outra? Sua obra é maior do que o próprio artista? Sobre esse caso da Carne Doce, a Salma lançou o texto depois que a menina divulgou um texto na internet. Isso eu não sabia. E no texto da menina, ela realmente questionava. Ela não falava o nome da banda, mas ela questionava essas questões. Até que ponto uma banda que chama as meninas para o palco, que fala de empoderamento, pode chegar até mim e dizer assim: o cara te estuprou, legal, mas vamos esperar acabar o contrato e a gente tira ele e você fica em silêncio enquanto isso. E aí a questão do texto dela era até que ponto isso era correto e o quanto ela se sentiu ou não acolhida nisso tudo. E daí ela já citava todas essas questões que a gente pretende discutir hoje, né? Uhum. E tem um agravante que esse é o segundo caso, assim, que tinha antes da banda estourar, muito antes, acho que de lançar o primeiro EP, acho que era um baixista ou alguma coisa do tipo. Jura? Também, foi afastado por questões de estupro, mas era uma história que tecnicamente já havia sido resolvida. Eu não sei, falando especificamente de Carne Doce, desse caso, eu acho que a gente não quer gravar isso aqui para discutir questão de vamos fazer um tribunalzinho, vamos pegar vários cases de fracasso e vamos decidir o que é certo e o que é errado.
mas é de o que a gente faz nessas horas, como que a gente age, como que as bandas deveriam agir, como que o público deveria agir, né? O que eu vejo no Carne Doce e na maioria dos casos que a gente vai comentar hoje é um atraso na busca por soluções. Eu sei que a gente precisa de um tempo para entender o que está acontecendo. Eu acho que a Salma foi lá, foi investigar, foi conversar com a menina e tal. Só que eu acho que você fica segurando isso muito tempo e uma hora explode. Então eu acho que não tem como conter, né? É meio que uma panela de pressão, assim. Quanto mais tempo você deixa fervendo ali, Total. pode ser pior a reação. Mas é complicado esse negócio de separar arte e artista. Acho que, idealmente, são coisas diferentes. Apesar de, sei lá, ser um discurso meio platônico e de, sei lá, artista servir como guia. Tipo, guia não, mas como um cara que vai trazer a arte do mundo das ideias e tal. Eu acho que hoje em dia é muito difícil conseguir separar isso, e até porque, sei lá, hoje a gente vive meio que tipo um culto à celebridade, então Sempre pessoas... viveu, né? Só que hoje a gente tá mais próximo. Né? Eu acho que não, acho que isso é uma coisa tipo recente, sei lá, século XIX, mas sabe, tipo... Não, o que eu digo sempre viveu a gente, assim, a nossa geração sempre viveu Sim, esse culto à sim, isso com celebridade. certeza. É que eu acho que o que aproxima é a questão de a gente tem o Instagram da pessoa, a gente tem o Tem Twitter da acesso, pessoa, né? tá sempre Tem do lado. acesso. Então, assim, putz, cara, eu tô aqui com você e você fez uma coisa dessas. Ah, mas aí também tem esse rolê do Twitter ou das redes sociais, enfim, é que a pessoa edita a vida dela, né? Então, ela vai mostrar o que ela quer mostrar. Tipo, essas coisas ruins ela não vai mostrar, mas enfim. Esse rolê de culto à celebridade é difícil você separar uma coisa da outra, porque elas meio que acabam sendo a mesma coisa, tipo, sei lá, um Kanye West, tipo, a arte dele é ele, sabe, tipo, então por mais que ele faça muita merda, cabe a gente, ou sei lá, você, querer aceitar as merdas que ele faz ou não. É muito, eu acho que é subjetivo total. subjetivo, né? Muito do o quanto eu estou disposto a abrir mão do sofrimento alheio, da dor alheio, do constrangimento alheio em virtude de apreciar um... Ah, o Woody Allen. Então. Sabe, a galera resolveu passar pano geral e foda-se, assim, a galera continua vendo filme e tal. Roman Polanski, né? Ganhou um Oscar, o Casey Affleck Gente, ganhou Picasso, um Oscar. vamos lá então. John Lennon. Stanislaw Zukowski, que eu vi o documentário Netflix também. O cara, tipo, flertava com nazismo, assim, tipo, porque ele queria fazer a arte dele chegar a muita gente. E na época, o que tava na moda era nacionalismo, e enfim. Então, se a gente for começar a ir muito a fundo nessas questões, a gente tem que separar a arte do artista. Porque, assim, eu nunca vou ter contato com essas pessoas, com o Kanye West, eu não vou chegar até ele. No Carne Doce, talvez, sei lá, em algum momento eu até conheceria, não sei se vocês conhecem e tal. Mas daí, aí cabe a gente, tipo, não, eu não vou me relacionar com esse cara, tipo, não vou ser amiga, porque o cara é escroto, Mas foda-se só a ser arte amiga dele. ou a questão de ouvir? Você vai continuar consumindo? Então, eu acho que eu continuaria ouvindo. E vou continuar ouvindo porque... Mesmo no caso de um cara que é um estuprador, por exemplo, assumidamente, declaradamente, julgado, condenado por ser um estuprador? Então, esse é o ponto. A gente fica com raiva, mas se eu tinha aquela admiração, pode ser que eu não continue procurando por coisas novas, mas eu acho que eu vou ter um laço, geralmente com o que, você com o que eu ouvi antes, porque foi um momento que marcou da minha vida. E, enfim, tipo, o Kanye West, eu achei ridículo tudo que ele, né, o que ele vem fazendo e tal. A gente abriu essa pergunta no Twitter e bastante gente, muitos dos ouvintes deram seus comentários. Lindos. Né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. A Luentrouxa, @Luentrouxa falou assim: paro de ouvir, não assisto nada a respeito, não compro nada, não vou a shows, ou seja, deixo de contribuir monetariamente. Aconteceu com Brand New, que era uma das minhas bandas preferidas, rolou com Dead Fish também. Eu não consigo mais consumir, pois para as minhas lutas são maiores que os sons que eu gosto. E a partir do momento que aquilo que não condiz com o que eu sou, eu não consigo mais dar atenção. Pelo menos minhas decepções musicais são pequenas se comparadas ao cinema, né? Então, eu acredito que tem uma coisa de dois cenários. Um cenário são esses artistas que fizeram coisas há muitos anos atrás e a gente não tem como julgar eles no passado com a lente do hoje.
é muito complicado. E o exemplo, tipo, brasileiro que a gente tem é Monteiro Lobato, que era, tipo, um racista que tentou fazer coisas horrendas. Declaradamente racista, apoiador da Ku Klux Klan. Sim. Jura? Mano, Chega nesse nível? Ele tava nível. tentando montar a versão Você tá brasileira. brincando. De diminuir negro, assim, toda a obra, assim, ele... Eu sempre achei ele meio bosta, assim, Então, na é real. Eu que nunca surgiram curti. umas cartas que ele trocou com alguns... Eu não lembro com quem que era, você lembra, Renan? Não. Foi uma capa da Bravo. A Bravo fez uma reportagem tipo, mostrando essas Aham. cartas deles com Aham. amigos, e várias delas de cunho nacionalista, de cunho extremamente racista. Isso dá pra ver. E assim, depois disso, você começa a observar pequenos elementos na obra dele que, ok, eu acho que era outra coisa que ele tava querendo falar, Sim, assim, entendeu? Tipo, a representação da tia Anastácia. Ela, Exato, tipo, exato. se você pegar, ela tem um monte de problema. Mas, historicamente, o sítio do Pica-Pau Amarelo é muito importante pra cultura Claro. brasileira. E você não vai simplesmente, nunca mais quero saber do sítio do Pica-Pau Amarelo porque ele é um racista. Porque eles são artistas do passado. Só que quando a gente fala de artistas da nossa geração que estão discutindo esses temas e eles estão envoltos nisso, é uma relação muito diferente. E eu acho que isso impacta, por exemplo, no caso da Carne Doce. Porque eles estão no meio dessas discussões, eles fazem parte delas. Então Eles levantam a bandeira, né? a relação que a gente tem com isso é muito distinta, que é o que aconteceu antigamente no caso do Apanhador Só, que eles também estavam no centro dessas discussões. Eu acho que eles nem estavam no centro, mas eles meio que utilizaram de elementos pra se aproximar e nisso a galera já cortou, sabe? Mas eles tinham, por exemplo, opiniões que eram muito... entendi. Que eles julgavam as coisas de uma forma, com uma lente também muito específica. Um dos casos, pra mim, mais emblemáticos é quando eles atacaram o Tom Zé, porque o Tom Zé tinha feito uma campanha da Coca-Cola, e daí Eles eles disseram... atacaram? Eles fizeram, tipo, falaram, o Tom Zé tá vendido, o Tom Zé E não o sei o quê. próprio Tom Zé retrucou com o Tribunal do Facebook, que é um EP Sim. maravilhoso, que ele tira sarro Nossa, dessa é situação. verdade. É verdade. Só que aí você pensa, o Tom Zé é o cara que trabalha, tipo, há muitos anos, 50 anos aqui. passou muita dificuldade financeira, aí os O meninos, Tom Zé tipo, moravam virou com os trabalhador pais. de posto. Ele virou... Como é que é o nome de que... Frentista? Frentista. Ele, tipo... Sério? Sério, ele passou dos anos 80 aos 90 frentista, esquecido. Foi só depois que o David Byrne meio que descobriu a discografia dele e trouxe de volta, porque ele foi esquecido pelos próprios companheiros de Que Tropicália. Ele foi loucura. apagado. Que loucura. Mas faz muito sentido isso que você tá falando. E até o acesso, né, que a gente tem hoje em dia, tipo, é idiota você continuar tentando levantar uma bandeira, mas deve ser passar pano, e aí, enfim, uma coisa leva a outra. Mas, e aí? O que a gente faz? A gente para de ouvir? A gente rompe totalmente com essa banda? Existe alguma chance da gente fazer esses artistas voltarem? Existe perdão? Cara, eu queria. Quem Isso vai que eu ia falar, perdoar? isso que eu ia falar. Eu queria muito que essas pessoas melhorassem, sabe? Tipo, que elas realmente vissem que eles são uns idiotas e, sei lá, vão pagar pelo que fez, mas que virassem pessoas melhores, assim. e Mas que... uma pergunta é, será que a gente dá essa chance? É isso. Assim, eu não tô querendo passar pano pra ninguém, tá? Aham. De forma alguma. Mas, sei lá, vamos pra um exemplo fora da música. Goleiro Bruno. Ah, não. Saiu não, da não, cadeia, não. não sei Não tô o quê. falando que a gente vai, tipo, passar a mão na cabeça, mas, nossa, como eu queria que essas pessoas, de alguma maneira, elas virassem pessoas. Se restabelecesse. É. Não, mas, tipo, voltando ao goleiro Bruno, tipo, ele saiu da cadeia, foi contratado por o time e todo mundo, tipo, principalmente os ditos progressistas, caíram matando em cima. Tipo, eu entendo todo o problema e tal, mas, sabe, tipo, a gente quer de fato ressocialização dessas Exato. pessoas, quer que elas sejam, Até tipo, que ponto? de fato integradas, ou a gente quer só vingança e quer que eles sumam pro resto da vida? Que no que acontece, por exemplo, assim, no caso, voltando à Carne Doce, instantaneamente as pessoas já foram correndo atrás da Salma, porque ela era o símbolo. O símbolo, disso, é que pegou né? muito pesado. por Ela causa deu uma disso. resposta que eu não concordo com parte do que ela escreveu, acho que o depoimento dela foi meio exagerado em alguns pontos, ela passou muito a mão lá no baterista, que sim, cometeu um estupro, né? Ela falou que ela não via ele como um estuprador, mas, tipo, ela tentou amenizar isso. Eu acho que esse foi o grande problema do texto, até o primeiro momento
argumento ali, a parte dela conversar tudo eu entendo. Só que daí o que eu vejo é que as pessoas não querem mais entender o ponto. Elas só querem, vamos acabar com isso e pronto. E pra mim esse é o mesmo tipo de atitude de quem fala assim, vamos acabar com o estupro no Brasil, vamos caçar quimicamente, mas a gente não consegue voltar pra origem do problema, entendeu? Por que existem pessoas que fazem isso? Entender que, tipo, o problema é muito mais lá atrás, saca? Eu acho que a gente ainda é muito recente como sociedade, como indivíduos, a gente tá, tipo, descobrindo coisas o tempo inteiro, coisas que pra gente eram normais, que hoje não são mais, e só que em muitos casos a gente não se permite ouvir, entender, dar um tempo de respirar, investigar. Eu entendo que pra mulher, pra você, a gente já conversou sobre isso, de lance da repressão que você sente o tempo inteiro, de você, por exemplo, não pode ficar com um cara, porque o simples fato de você estar ficando com um cara já tem toda uma carga emocional, e o que os outros vão dizer, e o que tá acontecendo, né? Eu entendo também a urgência da vítima de, tipo, mano, o cara fudeu minha vida e vocês estão aí, tipo, passando pano, estão dando biscoito pro cara. Tipo, eu super entendo isso, eu sei que isso deve ser horrível, mas eu acho que tem que, de fato, haver um tempo para se fazer esse julgamento, nem que seja pessoal, sabe? Tipo, falar, eu não quero mais ouvir, não me sinto mais... Particularmente não gosto, mas não igual consigo. Apanhador Sol, eu adorava a banda, e aí, mesmo quando eu tento ouvir hoje em dia, eu falo, tipo, Sente um peso, né? Sabe, tipo... E ok, o cara fez, não, acho que não é tão grave quanto um estupro, né? Mas, né, era um outro rolê, mas ainda assim, é pesado você saber que eles cantavam certas coisas que eles não faziam na vida real, coisa assim. É bem complicado essa história. Queria ler aqui mais um comentário do @popmata, que é o Iberê Borges, que já participou aqui do podcast com a gente. Ele falou o seguinte no Twitter: depende muito da postura e do comportamento pós-denúncia ou constatação, bem como a gravidade de coisas para as vítimas. Em toda a história de arte, o que não faltou foram artistas problemáticos, criminosos ou inadequados, seja para épocas ou com o passar dos anos. Vai muito de como você se sente diante do objeto de arte após essa situação, porque a arte que consome normalmente fala mais sobre você do que o próprio artista em si. Eu acho que é isso, a gente fica se apoiando muito, às vezes, no discurso de uma pessoa que às vezes nem é tão... É o caso da Salma, por exemplo. Ela, embora ela canta sobre o feminino dela, ela nunca... eu lembro que ela, no Twitter dela, você encontrou que ele chega de fio-fio, ela já se posicionou, ela mesma apoiou o Apanhador Sol durante esses acontecimentos. Então, às vezes, é um artista que ela está cantando sobre o sentimento dela, só que a gente se identifica e interpreta daquilo de uma maneira, né? Eu não estou passando pano, estou comentando. É que é muito louco, é aquela parada de, tipo, a arte não é pro artista, né? É pra gente. Tipo, ele só meio que fez aquilo e soltou, e quem vai consumir não é ele. A partir do momento que foi gravado, a arte não é mais do Exato, artista. não é mais do artista. E acho que é por isso que a gente fica tão confuso. É muito louco. E por isso que eu acho que cada caso é um caso, né? Tem artistas que você não consegue mais ouvir depois de uma questão dessas, tem outros que você continua ouvindo. Exato. Você sabe todos os problemas, mas você continua ouvindo. Pra mim é o caso da Zilia Banks. Cara, muito fã. Não, eu tenho uma profunda admiração. Eu acho que ela é a maior rapper mulher dessa geração. É que falar rapper mulher, eu acho que homem e mulher são diferentes. Ela é uma das maiores rappers dessa geração, sabe? De maneira geral, assim, eu acho que ela tem um talento inegável. O problema é que ela é uma grande merdeira e, tipo, é difícil. O Tintel teve aqui, ele já falou muito sobre como a gente vilaniza os artistas negros, né, na questão de sempre ter o preto como o vilão. O branco faz alguma coisa, vamos passar a mão. É aquele negócio de estudante é apreendido com 500 quilos de cocaína e traficante é preso com 200 gramas. Exatamente. Que a gente sempre generaliza de um pro outro, fica fazendo essas variações. Eu entendo ela como, por exemplo, uma artista que é emocionalmente muito complexa, ela tem de fato problemas de depressão, bipolaridade, ela já sofreu uma série de casos de racismo contra o Russell Crowe, por exemplo, numa festa, em que, eu não lembro quem que era o cara que tava junto, que meio que passou pano pro Russell Crowe. Nossa! Foi uma treta assim, foi nesse, eu posso estar enganado, mas eu acho que era o Spike Lee. Eita! Alguma coisa assim, de alguém defendeu o Russell Crowe. E ela tem todos os problemas dela, só que assim, eu acho a música dela, o jeito de compor, o flow, toda a estética dela, uma coisa assim que eu não consigo parar de ouvir, sabe? É meio difícil, assim. Vocês têm isso com algum?
Eu tenho isso com o Kanye West. Eu também. Também. E eu acho que no caso dos dois, você pensa, eles são colocados assim no mesmo tribunal com uma força, como se eles tivessem estuprado alguém, batido em alguém, mas eles Parece estão que as pessoas esperam ver tipo assim, eles precisam sumir, sabe? Sim. Não tem uma resolução, eu só quero que eles sumam. E na verdade, na maioria das vezes, muitas das coisas que eles fazem acaba fazendo mais mal pra eles mesmos do que pra alguém diretamente. Sim, Porque sim. são eles tendo surtos e falando coisas horrendas e depois se arrependendo e sofrendo com aquela mesma merda que eles fizeram. Então é tipo um ciclo que parece que os dois passam e toda hora eles fazem, tipo, você não sabe o que esperar deles. Um caso assim, a gente tá falando bastante de ações, de pessoas que falam, de pessoas que fazem, de violências de alguns tipos, mas existe um caso, por exemplo, Malu Magalhães e o racismo dela. Do clipe lá? Não só do clipe, porque eu particularmente acho que a reação em cima do clipe foi exagerada. Eu também. É isso que eu ia falar, eu também. Renan, você concorda? Eu concordo com essa parte. Aí depois. Eu vou explica. evoluir, Tem então. alguma coisa. Ah, tá. Porque o clipe eles falam, você não presta, e aí, tipo, tinha artistas negros de fundo. Mas eu acho que o pessoal Eu acho que houve um exagero nesse sentido. Eu contornaria isso colocando mais diversidade, colocando uma ruiva, colocando um oriental, alguma coisa, pra não ficar tão estigmatizado só os negros. Mas assim, se você for ver, ela é uma cantora pop, ela é a estrela do seu espetáculo e todo mundo fica de fundo e tudo no resto do clipe é paisagem. O destaque sempre será ela, né? Mas aí as pessoas tentaram relacionar a letra da música, que é outra coisa. Tipo, clipe e imagem não necessariamente precisam estar relacionados. Mas tem uma questão de semiótica, tem toda uma questão de profundidade, de colocar historicamente os negros num plano de fundo. Então, assim, dá pra se gerar o debate, mas eu acho que foi muito além do que precisava. O problema é que ela foi pro Fátima Bernardes, né? Encontro com a Fátima. Encontro com a Fátima e soltou aquela essa vai pra todo mundo que acha que branco não pode cantar samba. Só que antes dela ir pro programa da Fátima... Ela deu uma entrevista, né? Ela fez um texto no Facebook falando que, tipo, entendia todas as questões e que tava refletindo sobre aquilo. Num primeiro momento, isso tava legal. Bem ok, assim. Ela, tipo, ela vai verdade, pensar sobre isso. Aí ela chegou no programa da Fátima e fez aquela cena, tipo, essa é pra quem acha que branco não pode cantar samba. Sendo que ninguém nunca disse isso pra ela em nenhum momento. Eu vou parecer que eu tô passando muito pano, mas é uma história de bastidores. Eu sei quem fazia a assessoria dela. Eu tenho um amigo que trabalhou na agência que fazia a assessoria dela na época. O chefe da agência, digamos assim, mandou que a equipe fosse investigar casos de racismo reverso. Então, assim... ela era ignorante, porque todo mundo sabe que a Malu Magalhães não mora no Brasil há muito tempo, ela vive numa outra realidade, ela vive no mundo dela. Ela é ignorante, não é? Tipo, não é um problema ser ignorante. Questões raciais. Né? Raciais. No fundo a gente Só não sabe. que ela estava muito mal assessorada naquele momento. Então, assim, os assessores meio que ficaram falando... E isso eu estou sabendo de uma pessoa que estava assim, sei lá, na mesma direção que eu estou da Malu Magalhães de você, assim. E aí, um determinado chefe mandou pesquisar caso de racismo reverso, todo mundo chegava pra ela e falava, não, você não está errada, você tá... Porque assim, você é o cliente, né? Então, todo mundo que tá te atendendo vai te falar o tempo inteiro que você está certo. Que Seu floquinho de neve especial. Exato, você é perfeito. Não, as pessoas que entenderam errado. Então, assim, sabendo disso, eu consigo ter um distanciamento. Houve racismo, houve ignorância, houve desconhecimento, né? Mas, assim, mais uma vez, ela é uma, por exemplo, que eu não pararia de ouvir por conta disso. Eu parei de ouvir. Você parou por causa disso? Não, eu parei porque eu acho chato, mas... Era uma artista que eu achava interessante e tal, mas não era, tipo, ama Malu Magalhães. E aí as atitudes dela, a forma que ela vive completamente, tipo, no mundo dela e do Camelo, é completamente fora da realidade. Daí, tipo, não me dizia nada tão interessante assim que valesse a pena. É escapista. Eu ficar, tipo, acompanhando ela e ela falando coisas que eu achava, assim, completamente sem noção. Então, daí eu pensei, não, tchau, Malu, beijo. Gente, mas agora que eu tô parando pra pensar aqui, será que não é porque a gente conhece muito, a gente vai a fundo, que a gente, tipo, tem isso também? Porque, sei lá, eu tô pensando agora no meu irmão, por exemplo. Ele não deve fazer ideia de nada disso que a gente tá falando. Por exemplo, da Malu, que eu lembro que a gente ouvia quando a gente morava em Sorocaba e tal, eu achava legal. Isso da maioria dos artistas, né? Então, mas...
E aí, sabe? É assim, muito, tipo, será é muito que... superficial, né? Porque, sei lá, chega... É o que a gente falou, chega a arte do artista que já deixou de ser dele, né? Porque ali ele acabou e ele já colocou no mundo pra quem quiser ouvir. E será que... Agora me deu um nó na cabeça. Será que a gente não devia ficar indo tão a fundo nas coisas? Ou ao contrário, a gente precisa ir muito a fundo e colocar cada vez mais tudo em evidência pra todo mundo ficar sabendo? Tá entendendo Eu tô entendendo. a minha questão? Eu acho que isso é um ponto novo que a gente ainda tá engatinhando, que é o fato, por exemplo, exemplo de artistas muito grandes nacionais, Cláudia Leite, Ivete Sangalo. As pessoas começaram agora a se questionar de algumas coisas e pensar cobrar sobre... um posicionamento e tal. Cobrar posicionamentos, esperar coisas. Antes ninguém, né, tipo, foda-se. É que eu volto ao que eu tava falando, a gente é muito novo como sociedade e como se entender como indivíduos e como o que é certo e o que é errado muda o tempo inteiro, entendeu? É que agora tem também essa régua, assim, né? Que fica passando do que é o... Até aquela... O qual é o limite do humor, sabe? Tipo, tudo, né? Tá sendo questionado. Então, daí é muito difícil. Eu acho que é uma discussão muito nova que a gente tá criando coisas e refletindo sobre elas. Em algum momento a gente vai chegar em algumas definições, mas eu acho que... O resumo é não ser escroto, né? Eu parto sempre do pressuposto que o ser humano é horrível. É horrível, então... Eu já tô, tipo, preparado. Eu sei que em algum momento alguma merda vai acontecer. Então, o que vai ser, sabe? O ponto é que também, além de você pensar se a pessoa fez ou não algo errado, é você pensar até que ponto você precisa concordar com tudo que a pessoa fala. Porque às vezes as pessoas esperam que o artista diga apenas coisas que ela quer ouvir, que o artista acredite nas mesmas coisas que ela. Que é o caso do Morrissey. As pessoas têm uma relação complicadíssima com o Morrissey por causa disso. Que até a galera fala que... Eu não lembro se era um desses sites que fazem, tipo, propagandas fake de coisas divertidas, tipo... A solução pro problema no show do Morrissey, que, tipo, quando ele era um monitor, alguma coisa que, tipo, quando ele começasse a falar merda, você colocava um algodão no meio do show, sabe? Alguma coisa nesse sentido. O Caetano Veloso tem isso. O Caetano Veloso... Tem uma porrada de... Se você for pegar a carreira dele, assim, você vai, tipo, cada disco novo que ele salta é uma merda que ele fala que, tipo, você não é obrigado a concordar, né? Só que daí ele é atacado pela direita, pela esquerda, por todos os lados. E daí ele fica lá... Só que as pessoas querem, assim, que o Caetano fale coisas que elas querem ouvir. Mas é o Caetano, gente. Ele vai falar coisas que ele acredita que não necessariamente a gente tem que concordar. Até um dos... Eu pesquisei um monte de textos pra essa pauta, assim, e um deles falava justamente disso, que todo mundo pede opinião pro Caetano como se ele fosse, assim, uma resposta pra tudo no Brasil, sabe? Tinha uma tirinha do... Acho que era do Arnaldo Blanco, que era tipo um garçom. Tipo, quem pediu a opinião do Caetano? Eu queria voltar aqui pra mais um caso. Tem o Crystal Castles. Todo mundo lembra o que aconteceu? Não. A Alice Glass saiu da banda, se desligou, a banda seguiu, só que um tempo depois ela veio a público com uma denúncia de que durante todo o período do Crystal Castles ela sofreu abuso sexual e mental por parte do Ethan... Ethan? Não sei. Alguma coisa assim. É que o nome dele de verdade é outro, mas é Ethan, né? E que ele manipulava ela, ele controlava, por exemplo, assim, mensagem de celular, os sites que ela acessava, tudo, ela era monitorada por ele esse tempo inteiro. Aí ela saiu da banda e tal, aí ela fez esse statement contra ele, né? E ele processou ela. Ela venceu o processo, porque ela, tipo, conseguiu... Ela teve que ir a público provar... Nossa, que, tipo, mas faz tempo? Não, foi ano passado. Tipo, agora no final do ano saiu a vitória dela. Tipo, no meio do ano de 2018. Que loucura. E aí muitos fãs começaram a se questionar. Posso ouvir ainda as antigas músicas do Crystal Castles, né? Sabendo desse histórico, e ela falou assim, ela veio dar um depoimento e falou assim: sim, eu quero que vocês ouçam, porque aquilo é parte do que eu estava sentindo na época. Então todas as músicas que falam sobre opressão, sobre a dor, sobre a angústia que eu estava sentindo, não era só... uma criação, um desenvolvimento estético, uma poesia pura e simples formatada pra música. Era eu me entregando ali, né? Mas aí, vocês conseguem ouvir? É que assim, na real, poder você pode fazer o que você quiser, né? Você pode ouvir o que você quiser, não precisa se esconder nem nada, acho que ter medo de julgamento, porque na real a vida é sua e pronto. Mas, é bem isso. Assim, é complicado você aceitar isso ativamente,
Enfim, não sei. É difícil, É que é né? muito subjetivo. É. O que vocês acham que a gente deveria fazer, assim? Eu tô tentando aqui, desde o Acho começo. que, na real, não tem resposta. Tipo, Eu posso trazer não é um case de sucesso, porque a história em si é uma história deprimente. Quem me mandou foi a Natália Pandeló, da Build Build Up Up, Media. que sempre colabora aqui com a gente. Ela mandou assim: Kleber, vi sua pergunta sobre artistas e bandas que fazem merda e a reação das pessoas. Vamos compartilhar um caso curioso que rolou com a banda com quem trabalhamos, né? A banda em questão era a Bratislava. Eles soltaram um post no final do ano passado. A banda veio a público falar o seguinte: que o baterista da banda estava sendo acusado de assédio por conta de uma tal de... Eu acho que não vale falar o nome, né? Não interessa. Estava sendo acusado por uma pessoa, essa pessoa era relacionada a uma ONG, e essa ONG estava entrando com uma ação judicial contra o baterista por conta dessa denúncia de assédio. O que a banda fez? Rapidamente a banda conversou com o menino, o baterista, ele falou que não fez nada, mas de qualquer forma a banda afastou ele. A banda veio a público, a banda falou, olha, queremos entender a situação. A gente quer que, se a denúncia, se estiver rolando alguma coisa, que ele pague com o que ele fez, ele vai ser afastado da banda, vai cumprir com suas obrigações, só que a gente quer entender o que está acontecendo, porque assim, querendo ou não, uma banda é um produto, é uma empresa, sabe, tem gente envolvida, tem um pessoal envolvido por trás. A banda precisa seguir, mas a gente quer saber o que tá acontecendo, né? Aí essa menina dessa tal ONG mandou e-mail para uma porrada de jornalistas fazendo essa denúncia. Eles tentaram entrar em contato com ela. Ela simplesmente sumiu. O perfil fake que compartilhou algumas das notícias sumiu. E no fim das contas... Era mentira? Era um fake, tipo, não teve resposta nenhuma. Aí, assim, a banda mesmo falou, olha, sabemos que não é legal isso, que, tipo, a maioria dos casos de denúncia são, sim, reais, deve-se dar voz às mulheres. Só que eu achei a atitude, o empenho e a postura da banda, a ação da banda interessante, sabe? Porque, em geral, o que a gente vê? Um monte de gente que vai tirando o seu da reta e no final não acontece nada e fica como está, né? Principalmente quando teve aquele caso do apanhador que depois soltaram acho que foi um Medium e tal, com um monte de denúncias de outras bandas. A reação da maioria delas foi isso, assim, tipo, vamos esperar passar e ver no que dá. É que esse Medium foi bem errado, assim, eu particularmente, porque era assim... Foi bem responsável, foi bastante responsável. Irresponsável. Porque vocês sabem do que a gente tá falando, né? De pegar um Medium, vamos contextualizar, fizeram um Medium com várias denúncias contra vários artistas. Só que a maioria das denúncias eram assim... uma amiga minha disse que fulano fez tal coisa. Gente, denúncias, assédio acontece o tempo inteiro, só que, querendo ou não, a gente precisa de uma formalização. A gente sabe que a maioria das mulheres não denunciam, porque o sistema é opressor, porque na própria delegacia a mulher já se sente oprimida, porque ela sabe que ela não vai ter resposta, porque se o cara for condenado, não vai acontecer praticamente nada, ele vai fazer, sei lá, serviço comunitário ou vai pagar algum valor de pensão X e vai ser liberado. E ela ainda vai ter medo, né? Ela ainda vai se sentir julgada o tempo inteiro, que é o que acontece. Só que eu acho que esse Medium em si foi bem problemático, né? Acho que deveria ter algum jornalista por trás, pelo menos apurando coisas antes de soltar, sabe? Tipo, ao invés de só falar, solta aí, foda-se. Porque às vezes pode ser o mesmo caso desse da Bratislava, de denúncias falsas, sabe? Só pra prejudicar alguém. E não que esses casos não tenham acontecido de verdade. Longe de mim de falar que tudo aquilo ali foi inventado, mas eu acho que poderia ter sido feito de forma um pouquinho mais responsável isso. Eu acho que isso é um dos principais problemas, né? A falta de investigação, de entendimento do que tá acontecendo. Que a gente pega... fulano disse que aconteceu tal coisa. Já vou... Por exemplo, até no levantamento do que eu fiz aqui... Era da pós-verdade. Era da pós-verdade. Nas perguntinhas que eu fiz pro Twitter, por exemplo, a da Lu Trouxa, ela comentou do Brand New e do Dead Fish. Aí veio uma outra menina nos comentários falando assim, mas o que aconteceu? Aí a menina tá comentando sobre o Brand New. E aí a outra embaixo entendeu que era sobre o Dead Fish. Então, assim, as pessoas não leem direito o que estava acontecendo, cria-se uma bola de neve terrível e só mais merda, né? Tem um livro que saiu em 2018 aqui no Brasil que se chama A Mãe de Todas as Perguntas, que é da Rebecca Solnit. Ela é a feminista que cunhou o termo do mansplaining, essas coisas. E é um livro de ensaios bem fácil de ler, assim, bem rápido de ler.
Um dos ensaios, ela analisa essas questões dessas hashtags que surgiram na internet, da voz das mulheres na internet, como elas se sentem agora à vontade para falar dessas coisas. E alguns outros ensaios falam de outras coisas. Ela fala de casos como do Bill Cosby, e ela fala sobre toda uma história de silenciamento das mulheres. E o quanto esse tema é urgente, e o quanto ela entende que estamos vivendo um momento importante. E aí, dentro do livro, ela discute o fato de como a gente credibilizar essas histórias, como a gente vai agir frente a essas histórias e como os homens podem lidar nesses casos. E aí, isso me lembra do caso do R. Kelly, é assim que fala dele? Sim. Que ele tem inúmeras denúncias. A gente já falou algumas vezes. Várias vezes. E aí estão fazendo documentário sobre ele na Lifetime. Jura? É. E a maioria dos artistas não Tipo, quis. Jay-Z negou, uma porrada de outros artistas não foram. O dele, tipo, ele se fudeu legal, né? Mas bem Que feito, bom, né? que Só bom. que aí nenhum dos artistas quis participar do documentário. O único que aceitou foi o John Legend. 10 pessoas ficaram, John Legend, porque você aceitou participar? Ele falou, eu vou participar porque eu acho importante eu falar e acreditar e credibilizar essas mulheres que estão falando. Ele disse, eu não vou que ficar legal. em silêncio frente a isso, fingir, nunca tive relações com o R. Kelly, nunca me trabalhei com ele. Legal. E ele foi o único que assumiu essa posição. Os outros artistas fizeram assim, tipo, nunca vi. Entendi. Então é bem complicado o quanto você também se envolve nessas questões, né? O R. Kelly que a gente tá comentando tem uma série de denúncias. A gente devia fazer um especial R. Kelly. Estupro de menores, Ai, que abuso, horror, credo, pelo amor de agressões, assim, abusos de fãs menores de idade, assim, que... É que eu acho que hoje ele não tem mais o peso que ele tinha quando ele tinha, por exemplo, Nos anos 90 ele era né? gigante. Ele era o que era o Chris Brown nos anos 90, era o R. Kelly. O Chris Brown 2000. de 2000, que tipo, outra problema, bosta, né? né? Ô, Kleber, mas o negócio do Dead Fish, acho que a menina tava falando porque rolou, né? Um bagulho lá que o cara tinha agredido alguém. Acho que era um Gold, não é? Um negócio assim? Do Brand New, o vocalista da Brand New, pra quem não sabe, era uma banda de pós-hardcore que é bem progressista. As letras deles falavam bastante sobre religião, sobre liberdade LGBTQI. E aí descobriu-se que o vocalista rolaram 2 denúncias de abuso sexual do vocalista com 2 meninas menores de idade. E aí, tipo, acho que o Dead Fish tá falando da violência. Eles. Era o Road, né? Alguma coisa assim. Que espancou a namorada, alguma coisa assim. Enfim, mas é por isso que a menina parou de ouvir também, né? Isso, tá. Não, mas é que a menina tava entendendo que era, tipo, o mesmo tipo que aconteceu no Brand aconteceu com o Dead Fish, entendeu? Outra coisa também que acho que a gente podia trazer pra discussão é, tipo, você penalizar um grupo inteiro por uma pessoa. Por uma pessoa. Não sei o que pensar sobre isso, só tô jogando na roda. Eu ia fazer a mesma pergunta. Eu tava pensando aqui, tipo, do Carne Doce, porque poxa, eu gostei muito do álbum, do último álbum, acho o show muito foda. Poxa, mas e aí? Vai penalizar todo mundo? Vai trocar? Né? Eu penso em casos de cinema, porque, tipo... Sei lá, o Kevin Spacey, tipo, puta escroto e tal. Escrotíssimo, porém, mas putator. E aí eu vou jogar fora todos os filmes que eu já vi com ele, ou que eu gostaria de ver. E, tipo, um filme, sei lá, tem 100 pessoas trabalhando. Exato. Por causa de uma pessoa. Muito mais. Então. Então, vai, 200, 300 pessoas, eu vou jogar fora por causa de um cara, sabe? Exato. Tipo, eu não tenho a mínima resposta pra isso, mas acho que é uma coisa que a gente deveria pensar também. Eu acho também. Eu acho que novamente volta a questão de subjetividade, né? De o que a pessoa fez, quem é a banda, o que essa banda traz como mensagem. Por exemplo, no caso do Carne Doce, eu acho, de verdade, eu não estou passando pano, eu tô conseguindo ver, eu consigo entender a banda. Imagina a Salma, que ela e o McCloy são os donos do projeto, de fato, né? Então imagina que um membro da sua banda fez merda, o que você vai fazer? Entendo também o lado pragmático da coisa, tipo, pô, a gente tá com a turnê finalizando aqui, falta um mês, não tem como trocar. Pagamentos, ingressos, pelo menos tudo. eu acho que, tipo, ela foi lá falar com a menina e tal. Eu entendo toda a problemática disso, mas também entendo o lado de negócio, de business, né? Tipo, a gente tem que terminar isso. A gente já tá com o show marcado. Não tem como arranjar um baterista. E é aquilo, não é só ele, né? É muita gente que, infelizmente... Nesse caso,
tô envolvido. Aí sou eu falando, né? Nesse caso, eu afastaria o cara independente de qualquer coisa. Independente das obrigações, dá-se um jeito, vamos correr atrás do baterista. Dá-se um jeito. Não faz sentido na nesse caso, música. Nesse caso, entendeu? Tanto que no texto da menina dá a entender que foram muitos meses. Não Sim. foi tipo... Não foi, Tipo assim, no próximo mês a gente... Foi tipo, eles conversaram lá no início de 2018 e a promessa era tipo final de 2018. É isso que dá a entender, ela não fala eu acho que a denúncia eu não vi o da menina, se eu não me engano, a denúncia era de 17 ainda, de dezembro de 2017. É de 2017. Aí Nossa, gente, mas aí deu aí que é o problema. É que, tipo assim, a banda não tinha nem lançado. É porque, assim, a menina, segundo o texto, a Salma, a menina fala que tudo bem, deixa ele seguir com a banda. Depois, como lançou o CD, que fez o sucesso. Que estourou, né? Tipo... ela sentiu o peso, né? Certíssima. Cara, eu teria... nesse caso, eu teria afastado o cara desde o começo. Não, pera lá. Tipo, as bandas... Nossa, as bandas afastam a pessoa em um mês, pega alguém foda, coloca no lugar e o cara nesse pega caso faz tudo, sentido, velho. sim. Tipo... não. Agora... O tempo que demora é o que me deixa confuso com essa história toda. É verdade. Mas assim, eu acho que é muito subjetivo. Eu sou um homem branco gay. E tipo, pra mim, eu já estou abrindo várias concessões. Eu abro muitas concessões no sentido de, às vezes, eu tô ouvindo um disco de rap que o cara fala faggot, fag. E assim, ok, eu particularmente relevo, mas eu entendo que para outras pessoas isso pega muito, tipo, é muito subjetivo do quão privilegiado você é, o como você cresceu, o que você já passou, o quanto você está disposto a abrir mão, sabe? No final depende da primeira pergunta que a gente fez. É possível separar arte e artista? Acho que tudo gira em torno disso, porque... Eu acho que nenhum artista Nenhum artista existe no vácuo, esse é o rolê. O que eu quero dizer é que nenhum artista é insubstituível. Eu posso substituir qualquer artista por qualquer outro, independente. Por exemplo, assim, se você descobrir... Qual que é a banda que você mais gosta? Mais Volta? Da Mars Volta. Se você descobrir que, sei lá, o Cedric é um neonazista estuprador. Não, para de ouvir na hora. Entendeu? Eu acho que tem tudo escalas de coisas. Eu acho que tem gravidade das coisas. Exato. E isso também é subjetivo, tipo... Gente, eu conheci o Julian, que é meu bebezinho, meu ídolo, e ele foi um babaca, e eu não ouvi mais. Você não ouve mais Strokes? Não consigo. Juro por Deus, tem 1 ano. Eu ouvia pelo menos uma vez por semana. E você não ouve mais nada? Não, assim, tipo, eu continuo... É aquilo que eu falei, da memória, o que foi e tal, mas eu acho que vai sair alguma coisa do The Voids agora, assim. Tipo... Não, vai lançar disco novo do Strokes em 2019. Dos Strokes já tá rolando esse boato aí. Mas acho que vai ser alguma coisa que isso é música de Natal, não é? The Voids? Sempre sai. E eu não... Nem tchum, entendeu? Mas talvez algum dia eu volte, assim, mas aquele, ele foi não muito precisa, babaca. tá ruim a banda. Tá uma bosta, mas enfim. Nesses casos, por exemplo, o caso do Backstreet do Blues. Quando eles lançaram o Suicídio, foi uma música que me incomodou muito. Tanto pela... Chegou a gaúcha. Não, tanto as coisas que me incomodaram foi a transfobia, que foi o que as pessoas mais discutiram. Que é o tema central, né? Gente, desculpa, a burra aqui não sabe. Vamos dar uma contextualiza então o suicídio, Renan. Quando o Baco Mix estourou pra cá, pro sul, né, no todo, foi com essa música Suicídio, que era meio que uma guerra entre rappers e tal, e eles debatiam a questão dos rappers do Norte e Nordeste não terem espaço e todos esses tipos de coisa. Só que a questão, eles têm um nome pra esse tipo de música, né? É uma diss. Isso. Qual é que é? Diss. Quando você, por exemplo, quer fazer uma letra criticando alguém, você faz uma diss. Ah, tá. Você pode fazer ela diretamente ou fazer por meio de metáforas. Como rolou, por exemplo, com o caso do Pusha T, eu acho que denunciando e o filho do Drake. Isso é uma diss. E aí a música O Suicídio tinha uma passagem que é transfóbica. E tanto por causa disso o Baco não toca mais essa música ao vivo, ele não canta mais a música. Só que eu vi ele falando em setembro, eu acho, no programa do Bial, que ele não tocava música por causa dessa questão da transfobia, que ele fala que ele usou a palavra errada, alguma coisa assim. Sendo que não é só a palavra errada, é todo o contexto é errado. E a segunda coisa que me incomoda muito nessa faixa é o trecho que eles falam de tipo, mandaram garotas fãs soropositivas pro camarim de não sei quem, uma coisa assim. E foi uma frase que as pessoas não discutiram o quanto deveria se discutir, porque ela tá lá no meio, assim. E é uma frase que ela tá lá, obviamente, por, tipo, ignorância de alguém que não entende o que é HIV hoje em dia, o que é ser uma pessoa soropositiva hoje em dia.
E é um tipo de discussão que não se tem atualmente. É Mas- o tipo que tá rolando agora do rosa ou azul ser coisa de menino ou menina, quando na verdade o que a gente deveria estar preocupado quando ela fala sobre ideologia de gênero Exato. quando ela vai reafirmar o discurso dela, né? Mas mesmo assim, no caso do Baco, eu vejo ele muito aberto a ouvir as pessoas e discutir esse tipo de questão. E ele é muito jovem, você vê que ele discute coisas muito importantes. Tem 22 anos. Então você vê que era aquelas coisas, era coisa de tipo... De garoto, né? Eu moleque, resumo assim, o suicídio em muito briga de garoto, assim, que fica... porque fulano é viadinho, não sei o quê. É muito tipo de adolescente bobo, assim. E é isso que eu consegui pular isso pra poder ouvir as outras coisas dele depois e entender as coisas muito mais complexas que ele fala. Porque as questões que ele discute atualmente de saúde mental, da presença do corpo negro no mundo, é muito importante. Então eu consigo separar essas coisas idiotas, digamos assim, que ele fez em algum momento, pra poder dar essa chance de ver que ele tá aberto a entender essas coisas e discutir essas coisas de outra forma. Eu acho que isso é um exemplo. É quando o artista tá disposto a entender que ele Ia melhorar, né? fez merda e como melhor. O Criolo fez isso, né? Que é o caso do Exato. primeiro disco dele, Ele que tem tirou. letra transfóbica também. E ele tirou, Que quando ele mudou. foi fazer o relançamento do disco, eu acho que ainda há tempo é o nome do disco, ele mudou a letra transfóbica pra uma outra coisa, nada a ver, entendeu? Tipo, repercutindo isso, só que de como ele mudou em Até relação no a isso. nó, ou as vadia quer, é as guria quer, não é? Ele mudou mudou, algumas tipo, coisas as ao vivo, menina né? quer, mas nunca vai subir. Racionais também já cortou bastante coisa. Eu queria trazer uma coisa que durante eu não me toquei, que é a questão de drogas. De artistas que usam drogas e que isso é uma merda pra algumas pessoas. Por exemplo, a @Arizinha. Acho que tudo depende da merda. Tipo, tava drogado e foi pro rehab ou algo assim, fãs entende, mas não justifica alguns comportamentos como racismo. Aconteceu isso com Sticking Fingers. Gosto muito da banda, mas não consigo ouvir sem pensar nisso. Aí até desanima. E é assim, além dela, vários outros falaram sobre a questão de artistas que usam drogas ou que falam sobre drogas. E, por exemplo, o Shawn Mendes recentemente fez um post falando que ele fuma maconha e as fãs... olha que lindo! E as fãs do Shawn Mendes ficaram, tipo, horrorizadas Chocadas. com o fato de que ele fuma maconha. E eu não tinha me tocado que, tipo, isso é um erro. é uma que coisa. droga é um puta tabu, né, na nossa sociedade. É uma Por Ainda, exemplo, coisa. o caso do Crystal Castles, quando essa história da Alice surgiu, as pessoas atacaram muito ela pelo fato dela usar diferentes drogas, isso está presente nas músicas e nas Quem já apresentações viu o deles. show dela É isso sabe que eu que ia ela falar. não tava lá. E aí as pessoas falavam, mas você tava drogada. Aí, tipo, ela tinha uma relação abusiva. Completamente tipo, as louca. drogas provavelmente faziam parte desse coquetel de coisas abusivas. E daí as pessoas atacavam ela pelo fato dela usar drogas. E isso era, tipo, Não, mas daí o demérito dela, sabe? culpar a mina estuprada porque ela tava de saia curta, sabe? Então, Tipo, isso que não eu tem tô nada a falando. ver. É uma coisa, entra nesse âmbito dessas coisas complexas que as pessoas atacaram ela por causa de usar drogas. Que Total. isso refere-se em outros artistas que também fazem uso de drogas. E às vezes tem gente que deixa de ouvir por causa disso, alguma coisa desse tipo. Acho Puta, engraçado. é complicado, porque isso é de um foro totalmente pessoal. Eu Tipo, paro cara, de ouvir metade, assim, 90% dos meus artistas. Não, mas daí não tem. Acho que não tem. É que eu acho que chega em alguns casos em que eu acho que não chega a ser um problema, mas é triste. Por exemplo, é o caso da Amy Winehouse. Que quem acompanhava via Nossa, a definho. ela definiu ao vivo. Assim, Gente, eu todo vi o mundo show, viu. eu vi o show, o que teve aqui no Brasil, no Summer Soul, ela caindo, tipo, e a minha mãe foi comigo, sabe? A gente ficou, tipo, dava dó. Tipo assim, dava vontade de falar, gente, tem 20 mil pessoas aqui, ninguém tá vendo que ela não vai durar mais 5 meses? E, tipo, foda-se. Ficou nisso mesmo e foi realmente... Foi anunciado, né? Isso que me doeu, assim, da Amy, porque eu gostava muito mesmo. Eu fiquei muito triste, assim, eu fiquei chateada, porque não foi uma coisa tipo, um acidente, ou... Não, velho, dava pra ver aquele vídeo, ela com o Pete Doherty lá, com os ratinhos. Gente, aquilo ali é tipo... É surreal que aquilo existiu, que as pessoas não pararam pra, tipo, falar, ei, miga, vamos lá, cara, senão você vai morrer daqui a um mês. Isso dá um tema pra um outro programa. Nossa, aquilo foi bizarro. Sei lá. Você a já Amy, pode ter pra um mim, outro tema que é artistas e drogas. Isso rende outro versus. Gente, chegamos aqui, temos alguma solução? Não. tema. Nenhuma. Nenhuma. acho que pra artistas ter uma posição parecida com a do Bratislava, eu acho muito decente, eu acho muito
muito Tomar boa. atitudes rápidas, né? Eficientes. Afasta o cara, pesquisa, vê o que deu, corre atrás. Se mostre disposto. Se for o caso de realmente ter acontecido, a denúncia proceder, afasta o cara, segue a vida. E acho que tendo uma posição bem aberta com o público também, de conversar e tal. E de público, sei lá, também tentar entender que, sei lá, seu artista não é perfeito, sabe? Tipo, ele vai fazer merda e que você tem que ver se essa merda você tá disposto a aceitar e a perdoar ou não, assim. Isa. Ai, gente, que pesado. Não sei. É o que eu falei. Eu queria que as pessoas não fossem babacas. Seria mais fácil. Mas é um pouco do que o Renan falou também, do tempo, né? Tipo, o que passou lá atrás, a gente tenta entender de alguma maneira. Mas até porque a gente joga aquela clássica, era outra época. Mas Só que na mesma época existiam pessoas que não estavam fazendo merda. Claro entendeu? que não, né, Kleber? Mas sei lá, eu consigo talvez entender um pouco, assim. Sei lá, a sociedade era outra. Se você pegar, tipo, e ninguém tinha acesso a nada. Pessoas, tipo, antigas, qualquer história, você vai pegar qualquer artista, ele tem coisas extremamente positivas que ele fazia. Mas se você pegar 99% dos artistas antigos eram LGBT-fóbicos de alguma forma. Exato, ou racistas, ou sei lá. Então, o próprio John Lennon, que é um grande símbolo da paz, agredia a primeira mulher dele. Então, essas coisas são super contraditórios. Eles eram contraditórios, né? E hoje em dia eu acho que não cabe mais ser contraditório, sabe? Daí é um pouco do que ele falou e eu acho que é mais ou menos isso, assim. É tentar... mas também um pouco do que o Nick falou, né? É um bando e tem um escroto ali. Como é que faz? Vai penalizar todo mundo? Como é que é? É complicado, gente. Então não sejam babacas. É mais fácil. Mas lembre-se sempre que o ser humano é o pior tipo de gente. Exato. Eu acho que a gente está no momento de discutir e entender essas coisas. Eu acho que esse espaço que a gente está criando aqui e criar outros espaços que a gente possa analisar essas coisas de uma forma sensata, sem dizer, simplesmente apontar o dedo e dizer acabou para você, é uma forma da gente pensar em maneiras de encontrar soluções, saídas e perspectivas. Porque a gente não vai encontrar um jeito assim, todos os artistas que eu acho que ele fez alguma cagada, eu nunca mais vou ouvir, eles não vão existir, porque eles vão continuar existindo, eles vão continuar ganhando dinheiro e as coisas vão continuar acontecendo. Então a gente precisa achar meios de lidar com isso. Eu acho que a gente está no momento de tentar entender essas coisas e pensar em soluções e perspectivas. E você, Kleber? Difícil. Eu tive pesadelos com essa pauta. Assim, eu fiquei lendo um monte de soluções. O que eu percebo muito é uma busca por vingança muito imediata, assim, a gente quer ser muito... Da mesma forma como a gente absorve informações muito rapidamente, a gente quer que as coisas sejam julgadas, entregues muito rapidamente, né? O que eu diria é paciência, observar tudo que está sendo dito, observar a denúncia, observar a resposta da banda, as ações que as bandas... Eu, particularmente, parto do ponto que a banda deve imediatamente afastar a pessoa. Até que se solucione, sabe? Porque é difícil, cara. Porque ainda mais quando você abraça um discurso político, um discurso social, um discurso de proteção à mulher, por exemplo. Fica muito... Eu acho que destoa muito e cria-se uma desconstrução daquilo que você estava falando. Assim, é contraditório, sabe? Como assim você está cantando sobre feminismo no palco e por trás você está ocultando uma outra coisa? Mas ao mesmo tempo eu consigo entender que, tipo, uma banda não é representada numa única pessoa e é tudo difícil. Eu acho que o que eu digo é paciência. Vamos tentar observar tudo o que está acontecendo antes de tomar alguma ação e principalmente não partir pro julgamento de cara ou pra a crucificação das pessoas, mas por que isso tá acontecendo? Por que esse tipo de comportamento tá acontecendo desse jeito? Por que existem homens abusando de mulheres diariamente, não só em bandas, mas em qualquer outra coisa, em qualquer outro meio, em tudo? Eu acho que é de entender mais do que tentar queimar as pessoas imediatamente, sabe? Mas é isso. Não sei se a gente deu uma solução, eu acho que não. Eu acho que, como a gente viu aqui, é um debate bem subjetivo, bem aberto, parte muito de cada um que tá ouvindo.
mas a gente quer muito, muito mesmo ouvir as considerações de vocês. O que vocês acham? Como que vocês, ouvintes, reagem quando o artista que você gosta fez algum erro, foi racista, cometeu um abuso, um assédio? Como que vocês interpretam isso? Quero que você deixe um comentário lá no nosso site. Vamos falar sobre música.com.br. A gente vai ler na próxima edição. Vamos parar um tempo só para ler seus comentários. Então, por favor, participe. Vamos para o segundo bloco do programa? Bora. Bora lá. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Isa, que voltou de férias. Para, Kleber! Mas é verdade, você voltou de férias. O que é esse bloco? Conta pra gente. Gente, nesse bloco a gente indica novidades da música. Pode ser um single, um álbum, um vídeo. Coisas recentes. Coisas recentes. E você tem alguma? Ai, Nick, fala aí, que a gente já compartilhou. Que eu não ouvi álbum, nada. Acho que nem tem, né? Essa Não saiu quase semana aí, nada. acho que não Bem saiu. pobre. Eu tô de férias do trabalho, então eu não tô ouvindo muita coisa. Eu estou Então, me permitindo. Você Nick, tem alguma, a Nick? nossa é Fala aí, Nick. a Song 31, da No Name, que é a música nova dela, depois daquele disco Perfeita. maravilhoso. E assim, acho que é uma continuação do que ela já Você não fez, né? recomendou o disco na lista de melhores do ano? Não Acho que seu? sim. Foi, né? Eu acho que foi você quem recomendou. O Room 25. Isso, Uhum. perfeito. É praticamente, eu acho que é uma sobra, sendo bem honesta. Tipo, Com sobrou certeza. essa, porque a estrutura melódica, o flow, o sintetizador, as vozes de apoio, tudo parece que saiu do disco, né? Porém, bom pra caralho. Então, Muito boa, uma puta surpresa. Assim. E lançou logo no dia 1º, assim, então começou o ano bem, assim, uma das... Foi no dia 1º? Dia 1º. Achei que tinha sido dia 31. Não. 31. Entendeu? Mas acho Não? que... Faria sentido. faria sentido. Eu achei que era, na real. Então tá bom, então que não eu é, lembro de obrigado. ter visto no dia 1º, mas, enfim, é uma puta música. Renan, o que você traz? No início eu pensei em trazer as músicas do Terno Rei, mas você falou delas Já falei. no antepenúltimo programa. Mas então ouçam as músicas do Terno Rei igual, pois são muito boas. E no dia 31 de dezembro a Chaka Khan lançou uma música nova. Amo. Se chama Hello Happiness e vai ser o nome do disco dela que vai sair. Ela já tinha lançado um single há alguns meses, né? É, o Que é Like bem bom, Sugar. inclusive. É bem bom. Muito bom, tem um clipe muito legal. E aí, esse disco tá pra sair em fevereiro. É o primeiro disco dela desde 2007. E eu não tava criando tanta expectativa pra esse disco. Eu achei, vai ser mais um disco da Chaka Khan. Porque ela, tipo, sei lá, muitos anos ela fazia sempre a mesma coisa. E essas duas faixas que ela lançou são muito boas. Então eu tô Quem que criando é produtor? Como é que tá isso daí? Saiu? Eu não vi informação, Não vi. procurei. Mas acho que é uma galera nova que tá trabalhando com ela. Eu tô assim. achando que é tipo chique, assim, Pra sabe? quem não sabe, assim, a Chaka Khan é uma puta cantora dos anos 70. Quem ama são meus 70 cristais, já? as 80. Acho que é 80, não é? 80, 70 e né? 80. 70 e 80. O Prince, eu acho que já fez música pra ela. Ela é uma puta influência pra Beyoncé, pra uma porrada, pra Haim, pra uma porrada de outras cantoras. A Whitney Houston, na verdade, copiava ela. Né? Exato. Ela nem era uma influencer, era de uma Era cópia. cópia, era mesmo. E ela tá voltando agora. Eu não lembro qual que é o que ela lançou há alguns meses. Você tem aí? Ou não? Ela lançou a faixa, Isso, era Like Sugar. que é muito boa também. É, tem o clipe muito lindo. E aí o que saiu agora nessa primeira semana de 2019 foi a nova música do D'Angelo, que é Ótimo. Unshaken, que é maravilhosa. Ai, não ouvi. Maravilhosa. Que é a trilha sonora do Red Isso. Dead Redemption 2, né? Isso. Nossa, eu nem sabia. ela é da trilha... videogame? Isso, Ah. ela é da Sério mesmo? Ela sai pra Tem trilha do ele jogo. e tem mais uma porrada de outros Cala a artistas que fizeram boca! músicas exclusivas Ah, pra eu vou trilha. ver então É. essa trilha. E o que você achou dessa música? Eu achei incrível, nem sei o que dizer. Estou chocada agora descobrindo que ela é pra um game. Ela nem é dele, assim, é só um... Tipo, eu fiz pro... Não é num produto, tipo, vou fazer algum disco, alguma coisa, não. É sob encomenda. Mas Até às porque ele vezes, só produz disco a cada 20 anos. né? A cada Então, 35, na verdade. Né? mas às vezes são mais legais, né? Quando tipo, a banda, essas coisas fazem música pra algum filme, alguma coisa. Eu acho Tipo, muito Xadê no legal. ano passado, que ela só saiu de casa pra fazer tudo. Ela fez 2 músicas, né? Então, mas pra Xadê, tipo, depois que fazer anos que ela não fazia nada, 2 músicas foi muita coisa. É os freela, né, gente? Ai, Precisa eu reformar amo. a cozinha. faz Mas uma eu música. acho, não, mas ela só saiu pra empoderar a comunidade, porque ela saiu só pra fazer trilhas de filmes de diretores Verdade, negros. isso é verdade. Ela é uma coisinha. Então ela só sai pra... Ó, Los Hermanos podia aprender a
fazer Podia, música assim também podia por também. encomenda. Porque O pessoal podia chamar pra fazer trilha da Globo. Mas é uma coisa que não faz mais, né? Antigamente se fazia essas trilhas no Brasil, Ai, tipo, o por Amarante, encomenda. o Amarante É fez a do verdade, Larica Total. Eu amo. No começo dos anos Sério? 2000 tinha... Sério? O que o Amarante fez? O comecinho da Larica Total. Ah, a música é dele? É do Amarante. Ai, eu Não amo gritar, isso. você vai surdecer, gente, sua Eu louca. amo Larica Total, estou revendo tudo. Fica a dica também. O Amarante também fez a trilha do Narcos, né, da Netflix. É dele também a abertura, que é muito boa. Só isso? Pra quem gosta de techno, eu tenho ouvido Olha. muito o novo EP da Maya Jane Coles. Não conheço. Como é o nome do EP? É Waves and Real Winds. Eu não sei falar direito, gente. Mas procura depois, gente. A Maya Jane Coles. Ela tinha um disco do ano passado que era muito bom. Ela tem 2 projetos. Ela tem um projeto com outro nome, que é mais voltado pro hip hop, que agora eu não tô lembrando esse nome desse outro projeto, mas ela é mais conhecida pelo projeto de música eletrônica mesmo, que é o nome próprio dela. E ela tem já uns 3 discos. E aí o de 2017 já era muito bom, e daí ela lançou mais esse EP. Tem 2 faixas que são muito boas, que é Don't Leave e Other Side, que elas são bem pra dançar e Ai, tal. gostei, vou ouvir. Tem alguma coisa que você possa comparar? Tipo, parece isso ou aquilo? É tipo Nina Kravis. Ah, entendi, legal. Pesadão, É bem então. mais direto, tipo, batidão mesmo. É. Mas tem algumas que são mais na linha Nina Kravis, tem outras que são mais tipo como se ela desacelerasse a Nina Kravis. assim. Prefiro. Entendi. Prefiro. Então é Tipo, bem mais um legal. ambiente techno. Ela vai pra vários caminhos, então tem umas que são mais tipo mais góticas, outras são mais Entendi, pra todos os momentos. pra todos os gostos. Muito bom. E você, Kleber? A minha recomendação é a música nova da Lizzo, Juicy. A Lizzo, pra quem não sabe, ela é uma rapper, mas ela é uma cantora, mas ela é tudo de bom que existe lá Uma fora. entidade da natureza. Uma entidade da natureza e da música, um deus vivo negro da música negra. E ela lançou essa música nova que se chama Juicy e que ela vai pra uma pegada mais soul, funk, bem anos Achei 70. divertidíssimo. Toquei aqui agora há pouco, todo mundo curtiu. Eu acho que ela vai lançar disco novo esse ano. Ela lançou no ano passado uma música muito boa que se chama Boys, que também segue nessa mesma linha, assim, essa mesma linha, tipo, nostálgica, anos 70. Mas ela tem muita música que é uns repão nervoso, assim, e tô bem ansioso porque ela vai lançar. Essa música nova é muito boa, tem clipe também que foi lançado junto. Gosto muito da estética dela, de como ela se monta pra cada disco novo, cada trabalho novo. Pra quem gosta de Cupcake, que também lançou outro discão maravilhoso ano passado, recomendo muito. E é isso. Eu lembrei. Ela tem um cover com as Haim de The Boy Is Mine. The Boy Sério? Is Eu Mine. não sabia disso. Porque ela abriu a turnê. É a turnê, sim. E agora que eu tô lembrando. É isso, a Liz, a artista mais Maravilhosa. versátil da cena norte-americana. Fechamos aqui? Fechamos. Vamos pro terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Chegamos aqui no terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra! De surpresa, o que é esse bloco? Nesse bloco, cada participante vai recomendar um disco, uma música, um livro, um filme, alguma coisa relacionada Um conceito. um conceito. Elô, saudades. Algo relacionado ao universo musical e não precisa ser algo necessariamente recente, pode ser algum clássico. Gente, eu vou começar. Vai, porque eu tô Kleber. com muita coisa aqui. Ai, lá vai. Tô de folga, então tô 7 assistindo. conceitinhos. Não é conceito, mas é muita coisa. Ah, Todo mundo já deve ter assistido o Bandersnatch da Netflix. Muito bom. o qual? O Bandersnatch da Netflix é eu o lembro do episódio Black Mirror. filme interativo do Black Mirror. Não, Ah, não. eu achei Eu legal. não sou. Gostei Eu achei. bastante. É que assim, as pessoas ficam esperando de Black Mirror, tipo, uma resposta para os conflitos tecnológicos e sociais, quando eu acho que é mais entretenimento do que qualquer outra Ouçam coisa. o Anticast sobre o Sobre Black episódio, Mirror. que você vai ter uma outra visão. É bom. E é, E é bem legal. e é legal esse legal. filminho? Eu Eita. passei a minha virada de ano até a chegar à meia-noite, que ficou eu e meu cachorro na cama, fiquei assistindo os diferentes finais, assim, Lindo. brincando. Eu fiquei um pouco frustrado no começo, que, tipo, pra quem não sabe, você acompanha a história de um programador de jogos em 1984, que ele é contratado por uma empresa produzindo um jogo baseado num livro. É um jogo, tipo, desses de point and click, que não é de point and click, mas é que você vai tomando as decisões pelos É baseado em tipo aqueles livros livros jogos, né?
no filme da Netflix, você decide o que ele vai fazendo. E assim, se o personagem morre, você começa de novo. Se você perde o jogo, você tem que começar de novo. E assim, quanto mais você joga, mais vai acontecendo outras coisas. Ele vai abrindo coisas pra você descobrir diferentes finais, diferentes acontecimentos. E aí eu fui jogando e fiquei, tipo, eu praticamente zerei. Eu peguei toda a planilha que tem uma planilha de infinitos finais, eu zerei todas as planilhas de bloqueio, tudo. Tem uma parte que você tem que digitar número pela TV. Mas o que eu quero recomendar não é o Bandersnatch, é a Tangerine Dream, que é a banda que, em determinado momento, você tem que escolher entre duas bandas, ele vai escolher o LP, e uma das bandas é o Tangerine Dream, que é uma das grandes bandas de música eletrônica, de música ambiente, um dos pioneiros da música eletrônica mundial. Uma banda alemã que se formou em 1967. O grande responsável por ela era o Edgar Froese, só que ele morreu em 2015. A banda continua nativa com os outros integrantes, embora ele era o único membro ativo desde o início, já teve milhares de formações. Eles têm uma discografia gigante, enorme, muita música bosta, bem ruim, assim, Tá. tipo, muita música que eu tenho certeza que era, assim, uma variação de alguma coisa que eles fizeram, sei lá, em 1968, mas o que eu trago são 3 discos da banda que são realmente muito bons. Ai, que bom, Kleber, O obrigada. primeiro deles é o Zeit, como é em alemão, eu vou falar tá. o que eu acho aqui. Tá. É o Zeit, que é de 1972, são 4 faixas, cada uma tem, sei lá, 15 minutos. Amo. Então, tipo, é bem ambiente, Krautrock. é bem krautrock, é que não é colocado como krautrock, só que, tipo, eles é muito mais prog eletrônico, então, assim, tá. eles são pioneiros em outro campo, né? Esse disco é bem sombrio, então, tipo, bem atmosférico. O segundo é o Fedra, que é o que aparece no episódio. Que ele compra esse disco, Ele compra, né? você pode comprou comprar ele, ou você não. pode comprar esse disco. Ai, olha eles que já assistiram. Eu gosto mais... É que isso não muda a história. não muda a história, é só pra você ter a trilha sonora em outras partes do filme. Eu gosto esse eu acho que é meu favorito, porque ele tem uma coisa mais psicodélica, as melodias são mais cósmicas, os sintetizadores, assim, etéreos, e você flutua ouvindo, é bem delirante, bem louco. E o trabalho seguinte, que é o Rubicon, de 1975, então, que também segue, é meio que um meio termo entre o Zeit e o Fedra, assim, são 3 discos que pra mim são essenciais da banda. Uma trilogia boa ali. Não, cara, assim, tudo que eles lançaram na década entre 60 e o final de 70 é bom. Depois disso, entra numa vibe louca New Age, bem maçante. Tá. Minha segunda dica é um app gratuito que se chama Aldo Odyssey. Já jogaram? É um desses joguinhos que você vai percorrendo um caminho e vai tendo obstáculos, vai tendo Infinite outras Run. coisas. É que o Infinite Run é aquele que você vai pra um lado pro outro, né? Não, ele é mais detalhista, ele é um desses jogos pra você relaxar mesmo. E o que eu mais gosto dele, ó, tô até abrindo aqui, ó, é que ele é bem relaxante. E você pode controlar. Ai, eu te amo, Kleber. O Alto é uma franquia, na verdade. O Alto é uma alpaca, uma ilhama, e você vai coordenando ela, mas você tem as outras coisinhas, ó. Ai, que bonitinho. Aí você pode saltar da pirueta. E a trilha sonora é muito bonita. De quem quer? Não sei, não fui pesquisar. Não, desculpa. mas... Não, É uma trilha sonora original do Ah, jogo. tá. Tipo, bem ambiente, minimalista. Então, assim, se você tá cansado à noite, Gostosinho. antes de dormir, pega e dá uma parada pra jogar. É bem tranquilinho de jogar. Tem o primeiro é o Aldo, que é na neve. E agora eu tô jogando o Aldo Odyssey, que ele é no deserto. Os dois são, assim, excelentes. Eu já zerei o primeiro, tô pra zerar agora o segundo. Eu acho que é muito divertidinho de jogar, bem desestressante. Você pode comprar os itens no jogo se você quiser, tipo, antecipar algumas fases. Mas você pode zerar o jogo e fazer tudo sem gastar dinheiro nenhum. Então vale muito a pena. Aldo Odyssey. Boa. Minha terceira e última recomendação é um Instagram, que é um Instagram do Rodrigo Yudi Honda. Ele é um artista plástico paulistano da periferia de São Paulo, que ele retrata o cotidiano de São Paulo de uma forma muito particular, muito bonita. Eu acho que vai ser uma tendência de discos de rap nacionais daqui pra frente, o trabalho desse cara, porque são excelentes. Tem matéria dele da Vice, tem matéria na Noise. É uma arte, uma estética muito particular, muito bonitinha. Bonito. Eu não entendi o que ele usa, se é giz, se é... Ele acho que é tinta. aquarela, acrílico, ele faz tipo várias outras coisas, assim, mas parece que é meio...
parece que é meio infantil, só que não é, e é muito detalhista e também não é, então eu achei bem interessante a arte Sim, dele. é bem bonito. Parece aquela... Puta, eu não vou lembrar o nome do... Mas é aquela onda norte-americana, tipo, década de 50. Ai, esqueci o nome. Eu Sabe? sei o que você tá falando. É bem bonito, gostei. Amei, gente. E assim, eu gostei bastante do Instagram dele. Eu conheci ele pelo Facebook. E agora ele tá reabastecendo o Instagram dele. Então meu sonho é ter alguma tela dele dentro de casa. Então é isso, acompanhe o trabalho dele. Boa. Rodrigo Yuji Honda. Nick, suas dicas. Bom, na verdade eu tenho uma só, uma dica que na verdade eu descobri de um jeito meio diferente. Na época que o Saulo Milete saiu do Braincast, ele fez um projeto solo, que era tipo um site e um podcast, ambos morreram, mas a melhor coisa que eu extraí de lá, que era um programa chamado Osmose, foi um disco de jazz de um cara que eu já falei aqui algumas vezes, que é o Robert Glasper. Ele é um tecladista fodido e ele lançou em 2012 um disco chamado Black Radio. É uma junção de jazz com diversas vertentes de música negra. Tem, sei lá, soul, tem funk, tem, sei lá, um monte de coisa. E tem vários artistas convidados. Erykah Badu, tem Bilal, tem... KKKK, Bilal. Yassin Bey, tem, assim, um monte de gente boa. E é legal você ver, tipo, um cara do jazz dando formas diferentes pra música negra. É bem interessante, é um estudo bem legal. E, sei lá, procurem mais coisas dele. Eu já falei várias vezes dele aqui. Em 2016 ele lançou o Art Science. Fora isso ele tem outros projetos. Só ouçam, é muito bom. Legal. Isa, Ai, gente, eu trouxe queremos novamente... documentários. Trouxe novamente filminhos. Netflix, de novo, que é fácil pra garotada colocar lá. É o Quem Matou o Jam Master Jay. É o assassinato de Jason Mitchell, que é o DJ do Run DMC. E eu não sabia dessa história, e eu amo Run Nem DMC. E, gente, é pesadíssimo. É tipo um CSI, esse doc. É tipo, é rápido, é tipo 1 hora, assim, sabe? Ai, bizarro. não é daquela série que é sobre assassinato dos músicos? Eu acho que não é... Então, acho que não é só sobre... É que tem uma série que é só sobre morte de músicos na Netflix, não é disso? Não, é daquela Remastered. Então não é. Enfim, é 1 hora de... É 58 minutos. E aí fala... Faz um programa de TV, então. Deve ser um telefilme. É tipo aqueles... É tipo CSI? Eu não sei o nome dos... Que passa no CSI, Discovery... Blá, blá, blá. E a família, amigos, todo mundo, tipo, falando um pouco das teses, né? Porque não foi resolvido o caso. Aí é bizarro, né? Aqueles casos, tipo, que até hoje, tipo, Tupac... Cold Case. Big, todo mundo... e não tem solução, né? É um descaso da polícia norte-americana, não é? Muito bem. E é isso, gente. Fiquei chocada e triste, porque eu amo Run DMC. Renan, sua dica dessa semana. A minha dica é o clipe de O Cu do Mundo, da Adriana Calcanhoto. Olha só. Essa faixa é uma faixa do Caetano Veloso, que ele lançou no disco Circulador. E a versão do disco é com a Gal Costa e o Gilberto Gil. E ela já é uma faixa muito boa. E ela faz muito sentido, infelizmente, ainda. E aí a Adriana Calcanhoto resgatou essa faixa no show dela do ano passado, que é A Mulher do Pau Brasil. E aí... KKK, pau, cu. Eu tô muito adolescente, Ai, idiota. Kleber, 2019, hein? Vamos ver. Esse show da Adriana Calcanhoto é muito bom, só que ela não vai lançar ele em DVD, em CD, nada disso. Ela só vai lançar algumas coisas especiais. E uma das coisas especiais que ela lançou... Vem, eu sei o que é. Foi essa versão do Cu do Mundo, que é uma versão produzida pelo DJ Zé Pedro junto com o Ubuntu. E daí eles fizeram uma coisa meio funk, uma coisa assim. Eu pensei que você ia falar daquela série de EPs. Esse eu vou falar depois. Ah, você vai falar também? Então tá bom. E aí, esse clipe é muito legal porque ele foi dirigido pelo Murilo Alvesso junto com o pessoal do Teatro da Pombagira, que é aqui de São Paulo. E eles têm um espetáculo chamado Demônios. Eu assisti ano passado, foi uma das coisas, tipo, mais impactantes que eu vi ano passado, porque, tipo, não sei como explicar esse espetáculo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver, assistam, pois é bem, tipo, mind-blowing, assim.
E aí, Mas daí dá pra ver aonde? ano passado eu vi no Mix Brasil, mas geralmente eles fazem sessões no Teatro da USP, eles passam por alguns lugares, tem que ficar meio atento, porque às vezes eles se apresentam em alguns lugares, eles se apresentaram no Sesc, se eu não me engano, esses tempos, eles estão meio que sempre rodando. Mas o clipe já dá pra ter uma ideia do que é o espetáculo, de como ele funciona, que ele consegue meio que fazer um resumo, assim, do espetáculo. Então o clipe é muito legal. E aí, além desse, como eu falei, ela não vai lançar um CD, um DVD desse show, que é muito bom, mas ela tá lançando algumas coisas. E o que eles prepararam foi essa ideia desses EPs, que são pessoas regravando a obra dela, e também tem a mão do Zé Pedro junto com a Andréa Franco. É EPs de versões. Tributo. É. Então, tem versões que são legais. Eu não acho que chega a ser tributo porque a gente tá vivo, né? Mas é uma homenagem que eu achei bacaninha, assim. Tem música... Tem música ruim, tem música... Conta. É como todo tributo, tem aquelas coisas que você vai achar legal, e você pensa assim, tipo, que merda eles fizeram com a música. Aí eles lançaram os primeiros EPs, e o que eu mais gostei dessas faixas que saíram foi a da Mamundi. Eu sabia, Cariocas, maravilhosa. Cariocas da Mamundi, e eu também gostei da versão da Ava Rocha pra Amba, porque eu acho que é uma música muito difícil. Que Eu ela... não gostei da do Rubel. Eu não gosto do Rubel. Então eu não vou comentar. Pode não gostar aqui. E aí, agora em janeiro e em fevereiro vão sair outros EPs, e eu tô bem curioso, porque tem umas coisas bem curiosas nisso aí. Tipo, o Baco vai cantar Senhas. Verdade. Que é uma das músicas que eu mais gosto da Calcanhoto. Daí quando eu vi assim, o Baco vai cantar essa música, eu fiquei, o que ele vai fazer com essa música? Eu tô curioso. E tem outras coisas, a Alice Caymmi vai cantar Metade, o Arthur Nogueira vai cantar Cantada, a Letrux vai gravar Já Reparou, e tem outros artistas. Tá muita gente legal, né? O DJ Zé Pedro tem feito isso com vários outros artistas brasileiros. Eles fizeram uma coletânea bem legal com Cazuza, que inclusive teve participação, acho que da Mamundi também cantando alguma coisa. Sim, eles fizeram pra Angela Rorô, eu acho, e um pra Marina Lima também. Exato. Então, tipo, são coletâneas que são legais, assim. É um negócio, você filtra, exclui um ou outro ali, mas de maneira geral, acho que o que prevalece é coisa boa, né? E esse caso da Calcanhoto é legal, que eles pegaram algumas faixas que são muito conhecidas e outras que são mais menores na carreira dela. O caso, por exemplo, da Letrux, que vai gravar Já Reparou, eu fiquei muito feliz que ela vai gravar essa, porque é de um disco chamado Micróbio do Samba, que é um disco da Calcanhoto que é, tipo, genial, e ele foi meio que recebido de forma morna, assim, porque ele não fez um grande sucesso e tal. Mas é um disco muito legal, porque é só de sambas, e todos eles têm a perspectiva feminina. São sempre mulheres cantando a história, e é muito legal. É isso. Eu acho que vale uma recomendação. Ouça a Adriana Calcanhoto, porque eu acho que pra gente ela estourou muito no começo dos anos 2000 com... Como é que é aquela? Rasgue as minhas. Devolva-me. Tipo, eu acho que ela estourou, foi uma música que comercialmente tocava, eu lembro que tocava o tempo inteiro, isso e a Ana Carolina tocava, tipo, o tempo inteiro, mas a Adriana Calcanhoto tem uma puta discografia lindíssima nos anos 90, assim. Eu sou fã do Cantada, eu acho que é o disco que eu mais gosto dela, porque tem produção do Domênico Lancelotti, e ele tem umas pegadas bem eletrônicas, então eu gosto bastante. O Domênico também produziu o Micróbio do Samba, que ele coloca, tipo, umas guitarras numas músicas que são de samba, e você fica assim, o que tá acontecendo aqui? É muito bom. Mas a Adriana tem mesmo essa coisa de as pessoas acharem ela muito uma cantora romântica por causa das trilhas de novela. É que ela é brega, ela tem algumas músicas que ela é bem brega. Tipo, Devolva-me é um dramalhão, um sapataço. É que essa não era dela, era tipo uma regravação de uma música muito antiga, assim, que ela fez, acho que pra novela, uma coisa assim, tanto que nem tem disco dela mesmo. A outra que ficou famosa foi a do Claudinho Bochecha lá, né? Que ela gravou também. Então, e essa ela gravou pro projeto de criança também, não é das músicas oficiais dela. Mas aí é culpa dela de não saber escolher o repertório, eu né? amo. Não, e daí o fato é, o trabalho dela mesmo, autoral, tem muito mais a ver com poesia, essas coisas todas. Tanto que a história que o Ali Salomão contava, eles eram vizinhos, ele fala que ele sempre escrevia as músicas e dizia assim, essa Adriana não vai conseguir musicar, essa aqui tá muito estranha, essa aqui ela não vai conseguir. E dela conseguia, que é o disco A Fábrica do Poema, por exemplo, que são só umas coisas tipo doidas, e ela faz música daquilo. Só que os sucessos realmente são os mais românticos, que foram trilha de novela. Nossa, maravilhosíssima a sua dica. Tô até baixando aqui agora. Vou pra ouvir também. Cantado e Micróbio do Samba de novo na volta. Encerramos. Vamos pro último bloco do programa Desliga o Som. Desliga o som. Nick, o que é esse bloco do programa? Conta pra quem tá ouvindo hoje no comecinho de janeiro.
Bom, nesse bloco a gente vai falar de coisas que não fizeram bem para o mundo da música, coisas que a gente não gostou ou coisas que merecem um destaque negativo. Certo. Eu tenho aqui duas coisas que meio que se relacionam. Durante a semana que a gente tá gravando, começou a circular um vídeo do Djavan. Era um trecho de uma entrevista dele falando que ele acreditava no Brasil melhor, bababá. E o problema é que esse vídeo foi recortado, o trecho de uma mega entrevista que ele deu para um veículo, deu uma porrada de entrevistas para divulgar um disco novo dele. E aí o que ficou parecendo? Que o Djavan era pró-Bolsonaro, venderam como se fosse si. Durante a gravação desse programa, a gente está num impasse se o Marcelo Yuca está vivo ou não. E rolou uma série de... Primeiro veio gente falando... Marcelo Yuca, ex-integrante do Rapa, integrante do Furto, havia morrido, né? E aí, na verdade, não morreu. Teve jornal divulgando a morte dele, assim, a família ficou arrasada. Aí veio já outros veículos falando, não, ele não está morto, ele está internado, ele teve um ataque cardíaco seguido de infecção generalizada. Então ainda a gente não sabe o que está acontecendo, mas a minha crítica amarrando esses dois acontecimentos é a falta de apuração, mais uma vez, das pessoas na internet. As pessoas às vezes nem viram o vídeo do Djavan, nem esse vídeo curto recortado, não clicaram na matéria do Marcelo Yuca e já saem divulgando isso. Bom, então, mais assim, uma vez a era da pós-verdade. Ai, né? chega, gente. Não custa nada você clicar, abrir, ler antes de compartilhar, sabe? A pessoa já sai, tipo, mudando a foto do Facebook pra uma foto preta pelo escrito amor de luto, Deus. sabe? É que acho que aí no caso são bancadas diferentes. A primeira é um caso... Primeiro, talvez, de gente mal intencionada querendo vender o Djavan como um cara pró-Bolsonaro, que não sei se é o caso, acho que não. Ele mesmo fez uma retratação depois, falando que ele é contra várias coisas do Critão, tipo porte de armas, essas coisas, ele é totalmente contra. Então daí acho que esse é um caso separado e já o do Marcelo Yuca é jornalistas Exato. fazendo merda, Sim. de não O apurar. problema é que, assim, não foi nem só jornalistas. Eu acho que, se eu não me engano, o Lobato, que é um dos integrantes do Rapa, fez post emocionado no Instagram. Puta merda. Ai, Sabe? mano. Aí ele fez o erro do primeiro. Exato, de não foi tipo conferir. assim, essa falta de... Será que de parar por, sei lá, 1 segundo e pensar, será que isso não é um post do sensacionalista? Ou pelo menos liga pra família, Pra sabe? Já que perguntar, você né? era membro da banda e tal. Enfim. Eu acho que volta um pouco porque a gente falou no começo do programa de calma, gente. Nem tudo você precisa compartilhar, dar sua opinião de cara. Respira, entenda, reflita. Tenha uma noção do que tá acontecendo e depois solte seu conteúdo. Nossa, esse é um tema que eu queria muito debater aqui. Luto na internet. Eu acho horrível. Breguíssimo. E luto de artista, É. né? Já baixei a discografia aqui, ó. Mas eles matam alguém toda semana. Sempre Essa assim, né? semana mesmo tinha alguém que falou, a atriz aparece, grava vídeo falando estou viva, essas coisas assim. É sempre aquele, gente... Um beijo pra Leila Lopes. É aquele famoso, gente, não morri, tava lavando cabelo, essas coisas. Meu Cara, eu acho que isso é meio que um ápice da vida. Se alguém falar que você morreu, você tem que virar público. Ai, que horror. Meu sonho, Kleber Fak está morto. Ai, Não, Kleber. gente, tava passeando com meu cachorro. Só desliguei o Wi-Fi, gente. Eu fui fazer um retiro. Já o isso. caso do Djavan tem muito disso, que acontece muito agora, né, nesses tempos de rede social e de debate político e tal, do pessoal tirar alguma coisa de contexto e entender daquilo que quiser, e aí vira um pandemônio. E também do outro lado de colocar na fogueira, mesmo sem entender Sim. o todo. De, sei lá, ver Eu a tive entrevista inteira. A gente tá numa pressão muito grande por conta do governo do Bonaro, e eu acho que a gente às vezes tá tentando encontrar culpados que não são de fato os culpados. Por exemplo, meus pais votaram no Bolsonaro. E isso foi uma coisa que eu fiquei, assim, semanas sem conversar com eles, assim, não atendia telefone, não quis conversar, né, eu expliquei. Só que eu comecei a refletir, tipo, não é culpa deles, sabe? Eu estou puto, mas não é por eles, é pelo que está acontecendo. Então eu acho que às vezes, essa coisa do Djavan às vezes ele poderia estar falando de quero um Brasil melhor, e as pessoas acabam tentando culpar ele por coisas de que outras pessoas estão fazendo, sabe? Então... Ai, 90% né, tá sendo isso também. Sim. Tipo,
Então Tá foda. é calma, gente. Paciência, segura, é só segura janeiro, aí. sabe? Sim. Carnaval nem chegou E ainda. vai ter Tem tanta coisa pra tanta você coisa. irritar. Puta que pariu. Dá risada, gente. Eu tô meio assim. Eu tô vivendo Senão a gente vai na perder o risada. carisma e aí não vai ficar legal. E tem 4 anos aí. Fechamos o programa, então. Fechamos. Vamos pro encerramento aqui. Lembrando que a nossa promoção de Natal acabou. A gente tá gravando no sábado, dia 5, amanhã encerra. Então a gente vai divulgar só nas redes sociais do vencedor. Isso. Perfeito, vamos divulgar no nosso stories quem vai levar o nosso pacotão de Natal. Aí daí a gente entra em contato pra Com pegar. a pessoa, exato, pra pegar os restos. Muito obrigado a endereço todo mundo e que tudo. participou. Teve bastante gente que participou, muita Sim, foi gente muito nova legal. que conheceu Fofos. o podcast. Tá rolando a promoção da Kimbra. Toda sexta-feira a gente tá fazendo um sorteio de 2 pares de ingressos pro show da Kimbra no Cinejó em São Paulo, com discotecagem minha e da Isadora e a abertura do Jalu. E eu vou fazer um apelo. Só participe da promoção se você realmente for ao show da Kimbra, Isso, estiver em São gente. Paulo, estiver à disposição. Porque eu tive que fazer 3 vezes o sorteio neste final de semana. Porque um não podia, depois o outro não podia. Então só participe mesmo se você for de São Paulo Quem ou se tiver você com a estiver na sexta-feira data. vazia, hein? Exato. Também nos responsabilizamos pelo seu transporte, pela sua hospedagem e pela sua alimentação. Maravilhoso. E daí, lembrando que na sexta-feira que esse programa for ao ar, a gente vai fazer mais um sorteio. E o próximo vai ser na quarta-feira. Que vai ser a quarta-feira que antecede o show. O show, na semana do show. É isso? É isso. Deixe seus comentários no nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Vai lá, comenta com a gente, fala como que você reage quando seu artista favorito faz merda. Siga nossas redes sociais, @podcastvfsm, no Twitter e no Instagram. Baixe a gente no Spotify, na Apple Music, no seu agregador de podcasts favoritos, no seu Google Podcast. A gente tá em todo lugar, Em todo basicamente. lugar, né? Eu quero que a gente cresça na Apple agora também. Agora é um objetivo. Não, eu tô mais no No Spotify, tá bom. É que a gente cresceu já bastante no Spotify. Lá a gente tá Tá com os números legais. Legais, né? E curta a gente também no Facebook. Vamos falar sobre música. Queremos ouvir vocês em todas essas redes sociais. Participe, curte, compartilha, marca os amigos. E que temos um 2019 pela frente ainda, cheio de programinhas. Yeah! Renan, suas redes sociais. Eu tô no Twitter, _Renan Guerra, e vocês podem ler as minhas matérias no screenel.com.br. Recomendo muito, tem entrevista, você estava registrando essa Maravilhoso. semana. Entrevista com a Duda Beat, com a Mamundi, com Maria Beraldo. Maria Beraldo, mais porrada de coisas essa semana que você lançou, então vale Só a coisinha pena. que a gente gosta, hein? Coisas legais. Isadora Almeida, Ai, gente, no Insta é @AlmeidaDora. E é isso aí, tá? e você vai voltar agora que as pessoas estão pedindo pelas meninas. Ai, gente, sim, calma, que tá rolando um frilazinho aí, que tá complicado a gente organizar os horários, mas vai dar tudo certo, tá? E a rádio? A rádio é pra voltar também. Vai voltar também. É pra voltar esse mês. Muito É, bem. vamos E os lá. shows, a gente indo junto aos shows? Vai começar a tour. O Tour Kleber Isadora Ai, 2019. eu amo. Ih, já vamos conversar disso Já daí, vamos. que tem uns negócios pra nós conversar mesmo. Show. Nick Silva @Nick_Silva no Twitter e é isso aí. e o Monkey Bus. Monkey Buzz, a gente volta agora dia 7. Olha só, sucessinho. Eu sou o Kleber Fak no Instagram, @miojoindie no Twitter. Miojo Indie também volta no dia 7. Tirei uma semaninha de férias, preparando um super especial. E é isso. Elô volta na próxima edição, agora é definitivo. Linda. No momento que a gente está gravando, é que ela está viajando de Salvador para São Paulo. Ouvindo timbalada no avião. Exatamente. Morena, Elô Morena, quero ver Elô Morena. E é isso, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do Beijo! programa. Tchau, tchau. Até mais. Esse podcast foi editado por Nick Silva.